Glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Uma boa noite em nome de Jesus para todos que estão nessa casa de oração. Vira para a pessoa que está aí do seu lado e diz para ele, para ela assim, ó, que bom que você veio. Que bom que você está aqui, né? Que bom, estamos felizes. Hoje eu vou ministrar uma palavra e só vou terminá-la no domingo que vem, tá bom? Combinado assim? Eu fui orar ao Senhor, pedi uma mensagem para Deus e eu fiquei por baixo de umas 2 horas e nada. Eu falei, Deus, o Senhor não quer falar nada comigo, e agora? Como é que eu prego? E aí, por um momento, depois de 1 hora e pouca no quarto, lá sozinha com o Espírito Santo, me desce o rolo inteiro, mas foi 2 mensagens de uma vez, assim, pluft. Aí eu falei, Deus, mas eu não prego 2 domingos seguidos. Aí eu virei para o diácono Enoque, já conversei com ele de manhã. Falei, então, varão, vou precisar pegar o seu domingo. Aí ele, pastora, fica à vontade. Esses mistérios Deus não nos dá sempre, mas quando Ele nos dá, a gente deve obedecer. Então eu pretendo terminar essa mensagem no domingo que vem. Então você que está aqui hoje, já vira aí para o irmão que está só, então significa que você não vai poder faltar no domingo que... Eita, meu Deus, assim que eu gosto, gente, o Espírito Santo mais ainda. Vamos abrir nossas Bíblias? Você vai abrir aí comigo em Êxodo, por favor. Capítulo de número 3 de Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Gente, domingo passado, pelo Ministério da Família, foi entregue esse panfletinho aqui, que está escrito o plano de leitura bíblica. Você lê a Bíblia inteira durante todo esse ano de 2025. É um propósito que o Ministério da Família fez com toda a igreja. E eu tenho certeza que quem recebeu, já começou no domingo passado, no dia 12, já está de parabéns. Mas quem não começou ainda dá tempo, gente. É 3 capítulos por dia, 4 capítulos por dia. A gente lê em 15, 20 minutos. Algo muito simples, mas que faz total diferença na nossa caminhada com Cristo. Inclusive, o livro de Êxodo, onde nós vamos agora adentrar, nós vamos começar a ler a partir do dia 1º de fevereiro. Ou seja, já estou ministrando para você o início de Êxodo. E quando você chegar nesse plano de leitura em fevereiro, no dia 1º, você já vai se lembrar. A pastora pregou. Eu ouvi a pregação naquele dia. Então, eu acho importante que nós façamos esse plano de leitura aí. E quem não começou, tá perdendo, hein? Porque é bênção. Pastora, eu não recebi. Você vai procurar o Ministério da Família, que tem alguns aqui aí hoje, né? Você vai procurar. Ou você vai ver até a mim que eu te dou o link para que você consiga acessar aí o plano de leitura em nome de Jesus. Nós vamos ler Êxodo capítulo 3, versículos de número 1 ao 10. Amém? Diz assim a palavra. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduzia o rebanho para trás do deserto, chegando ao monte de Deus até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Moisés disse, vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não queimava. Quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, aqui estou. E ele disse, não te aproximes, antes aqui. Tira as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Além disso, eu disse, sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus.
E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para um lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios o oprimem. Venha agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus: quem eu sou para que vá a Faraó e para tirar os filhos de Israel do Egito? E ele disse: certamente estarei contigo. Eu quero ler só até aqui. Essa mensagem faz um paralelo muito enriquecedor à minha vida e à sua vida. A nossa caminhada cristã não é fácil. É uma caminhada difícil. É uma caminhada que nós encontramos muitas dificuldades para permanecer. E os egípcios estão nessa história para nos ensinar algo. Os israelitas também estão aqui para nos ensinar algo. Por isso hoje eu quero ministrar esse momento a mim e a você e dizer que é necessário que eu conte um pouco da história para que eu adentre realmente na pregação. Então preste atenção sobre o conteúdo historicamente falando, para que você entenda o que Deus está querendo dizer para nós nesse momento. Aqui, historicamente falando, o povo de Deus, Israel, está composto pelo Deus que é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Jacó teve 12 filhos e a gente sabe que existia um filho chamado José. José foi traído pelos seus irmãos. E aí José foi vendido para ser escravo e ser levado ao Egito. Para o seu pai, os seus irmãos disseram que o seu irmão José havia morrido. Foi dado como morto. Então José está sendo levado para o Egito como um escravo, para servir como um escravo, porque foi vendido pelos seus próprios irmãos. Jacó, ao receber a notícia, fica muito ruim, fica muito debilitado, porém vai vivendo a sua vida. Pois bem, lá no Egito, depois você pode continuar lendo a história sobre José. É uma história maravilhosa, eu amo a história de José. É uma história de superação, é uma história de honra. Deus tira um escravo e coloca para reinar. É uma história linda. Então, se você tiver um momento e um tempo, leia sobre José. Mas eu não quero me ater sobre ele. Eu quero apenas dizer que José foi milagrosamente, poderosamente levantado por Deus para governar o Egito. Amém, gente? Ele se levanta como um governador daquele lugar. Pois bem, seus irmãos e o seu pai, vivendo a sua vida lá em Midian, lá em Canaã, a Bíblia diz que vem uma fome muito grande. Essa fome faz com que eles venham buscar alimentos. E aonde que nós vamos encontrar alimentos? Naquele momento, só o Egito tinha comida. O Egito então começa a fazer um momento de distribuição, de venda de alimentos, para que todos pudessem comer e não morrerem de fome. Então, os irmãos de José, depois de muitos anos, ele chegou no Egito como um jovenzinho. Mas agora ele é um homem. Já está irreconhecível, ninguém nem sabe como ele está. Mas os seus irmãos, ao chegar ao Egito para comprar comida, gente, se encontra justamente com José, mas eles não o reconhecem. Pois bem, a história vai continuar dizendo que por causa da fome, os irmãos vão ao Egito porque é o único lugar que tem comida. E aí, pessoal, a gente começa agora a perceber um cenário interessante.
Porque na história de José tem uma história de perdão muito linda. José, o que foi traído, tem um encontro com seus irmãos, tem um encontro novamente com aqueles que causou alguma coisa neles, mas aí eles começam agora a enfrentar uma dificuldade, e aí José, ele vai se revelar para os seus irmãos quem ele é de fato. E não só se revelar, mas ele também vai perdoar os seus irmãos. Aí a Bíblia conta, gente, que José, uma forma tão linda de se trabalhar, não só alimenta a sua família, mas pedem para que a sua família abandone aquele lugar de fome e venham morar no Egito. A proposta muito boa, um momento de socorro para alguém que está sofrendo é algo lindo, é extraordinário. É uma provisão de Deus. Posso dizer assim, obviamente, só que naquele momento José convida a sua parentela, seu pai, seus irmãos, aproximadamente 70 pessoas na casa de José começam agora a ir morar no Egito. E ir morar no Egito foi uma coisa muito boa aos seus olhos. Ir morar no Egito era um lugar de prosperidade, era um lugar de alívio, era um lugar de comida, de abundância, era um lugar que eles poderiam viver livremente, porque José era o governador daquele lugar. Então, a facilidade para eles naquele momento era extraordinário. Só que, gente, uma coisa que nós precisamos aqui, em nome de Jesus, falar, é que a fome e as facilidades faz com que nós venhamos buscar lugares e coisas para que venhamos nos sustentar, para que venhamos estar de pé, para que venhamos estar seguros. Mas nem toda decisão pode ser tomada em cima da fome. Gente, existia uma família chamada a família de Noemi, Ruth. Aí a gente vai ver que antes dos seus filhos casarem, eles estavam em Belém também. E Belém significa a casa do pão. Só que pela fome, Rudney, eles também abandonaram Belém e foram para uma cidade morar e construir a vida em outro lugar. E a gente sabe o que aconteceu: morte, destruição daquela família, daquela casa. Entenda, existem momentos que nós, mesmo na casa do pão, mesmo em momentos que nós estamos aqui dizendo, eu estou no melhor lugar, aqui em Deus eu tenho tudo, aqui em Deus eu tenho as minhas necessidades supridas, aqui em Deus eu encontro paz, alegria, sim, mas quando lhe faltar isso, você precisa se colocar na posição de dizer, eu estou com fome, mas não se esqueça que ainda é a casa do pão, não se esqueça, ainda você é sustentado por Deus, não se esqueça, só faça aquilo que Deus mandar você fazer, não saia da onde Deus não mandou você sair, e não vá para lugares que Deus não mandou você ir. É isso que nós precisamos entender. A família de Jacó recebe uma facilidade muito grande. A fome está negra, mas aí eles vão para o Egito, onde tem abundância, aonde os seus olhos têm tudo o que eles precisam, aonde os filhos e a família de José vão ser sustentados e viverem livremente. A terra era próspera, a terra produzia, a terra dava para eles o que eles precisavam. Então, olha, óbvio, é maravilhoso morar aqui no Egito. A Bíblia conta que os filhos de Israel amaram tanto o Egito, que eles decidiram ficar ali e viveram e habitaram ali por muitos anos, ao ponto de José e todos que conheciam o povo de Deus, que conheciam a família de José, também morreram, ou seja, gerações passaram. Agora a nova geração que entrou no Egito e o novo faraó que está governando, não conheceu a José, não sabe a história de José, como ele fez benevolências pelo Egito, como ele foi usado por Deus para deixar aquele lugar próspero. Por não conhecer isso, por não considerar José, eles começam a dizer, quem é esse povo estrangeiro, israelitas, que estão morando num lugar que não é deles, estão habitando no Egito, num lugar que eu não convidei para eles estarem aqui. Só que é interessante porque aquela família começou a crescer. Milhares e milhares começaram a vir.
E Faraó, ao perceber o crescimento dos filhos de Israel, começou uma perseguição e um decreto: a partir de hoje, vocês não têm liberdade para fazer o que quer na minha terra. A partir de hoje, vocês não podem plantar, não podem colher e não podem comer aquilo que eu não disser para vocês comerem. A partir de hoje, inclusive, vocês trabalharão para mim, para o meu reino, e também não receberão nada em troca disso, nenhum tipo de remuneração. A partir de hoje, vocês são escravos. Deus nos criou para a liberdade. Deus criou eu e você para sermos livres. Livres de qualquer situação que possa querer te dominar, de qualquer coisa que possa querer te dominar, de qualquer pessoa que queira te dominar. Você é uma pessoa livre. Você não é cativo. Você não é cativo. Você não é prisioneiro. Você não é escravo. Eu e você não somos. Só que, irmãos, quando nós começamos a achar que aos nossos olhos aquele caminho parece ser perfeito, a Bíblia diz que ele nos leva a caminhos de morte, caminhos de destruição. Então, pelo amor de Deus, pergunte para Deus sobre todas as decisões que você precisa tomar, sobre todas as decisões que você precisa ter. Toma consciência e diga: Senhor, é para mim, eu tenho que fazer isso, é para eu estar, é para eu ter, é para eu conquistar isso aqui mesmo. Nós precisamos ter isso, irmãos, porque senão o inimigo, ele sabe te cativar direitinho. Ele vai colocar sobre os teus olhos coisas bonitas, coisas extraordinárias, aonde você e eu olhamos e dizemos: é de Deus, é o socorro, é o amparo, é o alívio. Eu necessitava disso aqui, eu estou tendo. Só que é num lugar que é uma terra de alguém estrangeira. Ali não é a casa deles. Ali não é a casa, ali não é a família, ali não é a terra que Deus tinha para eles. Mas porque o Egito estava bom demais, eles decidem ficar no Egito. Gente, vê se não parece com a gente. Quando a gente está lá fora, eu posso dizer que o mundo é o Egito. O Egito, quando nós olhamos e dizemos: que Egito maravilhoso. O Egito, ele sacia. O Egito, ele satisfaz. O Egito, ele muitas vezes supre. Mas de uma forma que eu e você não percebemos. Em que uma hora que você está livre, liberto, faz o que você quer, uma hora você vai se ver preso, escravizado e oprimido. É assim ou não é, gente? Só acontece comigo? Ou só aconteceu comigo? Porque quando eu estava lá fora e eu não era cristã e eu não conhecia o Senhor Jesus, eu estava no mundo achando que era o melhor lugar. Eu encontrava amizades, eu encontrava apoio, eu encontrava pessoas, tudo que eu precisava eu encontrava, gente. E a facilidade é muito rápida. Quer ver um exemplo bobo que a gente pode dizer aqui? Chama os seus amigos e diga para eles: a partir de hoje eu estou na igreja. A partir de hoje eu vou entrar para a presença do Senhor. Eu tenho certeza que a maioria deles vão deixar de estar com você. Ou, posso melhorar isso? Não precisa nem dizer que você está na igreja ou que você se converteu. Passe um problema e uma dificuldade. E precise de algum deles. Financeiramente, psicologicamente, apoio, de alguma forma. Precise de um deles, bata na porta deles de madrugada e veja se esses seus amigos do mundinho aí diz que é realmente seu amigo. Diz que realmente está contigo, nós somos parceiros, nós estamos juntos. Pode contar comigo, mas quando você bate na porta, simplesmente eles te abandonam. Eu sei porque eu passei por isso. Quem nunca passou, gente? Quem é cristão aqui e nunca passou por isso? Perdi vários amigos que se diziam meus amigos. Perdi vários. Porque estavam comigo pelo aquilo que eu poderia proporcionar. Noitada, né? A gente vê aí, vamos curtir, vamos fazer isso. A gente é jovem. Vamos curtir a vida. E aí você vai ter isso aqui, para te levar, para pagar até para você.
Porque é fácil, a facilidade está aí. É tudo muito lindo, é maravilhoso. Aí você diz assim, eu estou no Egito porque o Egito é bom. O Egito é maravilhoso. Isso aqui é abundante. Isso aqui satisfaz todos os meus desejos. E é assim, minha gente, ilusoriamente acreditando que aquele lugar poderia proporcionar momentos maravilhosos para o resto da vida. Só que não. Uma hora aquilo que é ilusório acaba. A verdade bate e você se depara numa situação complicada. Você está escravizado de algum vício. Você está escravizado de você mesmo. Você está escravizado pelo sistema. Você está escravizado pela vida que foi condicionada a você. Está entendendo? O mundo está aí e é aos nossos olhos humanos. Ele é lindo e maravilhoso. Ele é repleto de coisas a nos oferecer. Mas todas essas coisas são ilusórias. Uma hora tudo isso acaba. Uma hora tudo isso vem à ruína. E quando você se vê, você está aprisionado. E não só aprisionado, mas também oprimido. Porque agora você vai piorando. Você vai sentindo uma opressão, sentindo uma pressão tão grande, que ao ponto de você querer largar algumas coisas, você não consegue largar mais, porque você não tem mais forças. Você não consegue mais deixar algumas coisas ruins que você faz. Você até tenta, você até quer, a sua mente, o seu consciente até fala para você, olha, tá demais. Vamos nos concentrar, né? Vamos melhorar. Só que você não consegue, porque você está envolvido. Você está escravizado. Você é escravo. E deixa eu te dizer uma coisa. É muito ilusório achar que quem está lá fora, curtindo a vida, está livre. E quem está na igreja está preso, porque nós não podemos fazer nada, Cláudia. Só que isso é uma mentira terrível. Ei, eu sou livre para fazer o que eu quero. E quem, na verdade, é livre aqui é quem está em Cristo Jesus. Porque nada me escraviza. Sabe, os vícios não estão me dominando mais. Gente, os comportamentos errados, as atitudes estranhas, a falta de paz, de alegria, a falta de amor, nada disso mais eu tenho falta. Porque eu achava que o mundo me dava, mas ele me dava por um lado e tirava por outro. É uma vida ilusória. Em nome de Jesus, venha ser livre. É um convite do Senhor Jesus. Seja livre, eu te criei para a liberdade. Façam tudo. E aí a Bíblia nos ensina como cristão, né? Por que, pastor, então que você não está na balada? Por que, pastor, então que você não está curtindo a vida como a gente acha que é curtir a vida, né? Porque lá fora, para curtir a vida, você tem que estar numa balada, tem que estar curtindo alguma coisa. Por que então, pastora? Porque a Bíblia diz assim, todas as coisas me convém, não convém, gente? Legal, vou lá me divertir. Mas é lícito? Vai edificar mesmo a minha vida? Aquilo ali vai me mudar de uma forma tremenda, ao ponto de eu olhar para mim mesmo e encontrar paz, alegria, gozo? Ou será que aquilo ali é momentâneo? Que quando eu chegar em casa, eu vou me deparar numa situação oprimida, triste e angustiada. Porque nessas horas só o nosso travesseiro sabe. Eu sei porque eu já fiz isso. Várias vezes curti a noite toda. Quando eu chegava em casa, que eu botava a cabeça no travesseiro, choro, porque tinha um vazio. Nada me preenchia nessa vida. Então, esse povo está no Egito, porque gostaram do Egito, porque o Egito se apresentou para eles como sendo bom, maravilhoso. Mas, por eles ficarem ali por muitos e muitos anos, chegou a hora em que o povo todo foi escravizado pelo sistema, pelo reino daquele lugar, pelo faraó. Aquilo ali, o Egito era considerado uma potência mundial naquele tempo. Faraó não era considerado um rei não, gente. Ele era considerado um Deus. Olha o nível do negócio. Olha o nível da opressão. Eu sou um Deus.
Então, tudo que eu falar, tudo que eu disser, vocês vão fazer. Vocês são massa de manobra minha. E o mundo está agindo dessa forma com a gente, mas a gente não está percebendo. Pastora, por quanto tempo esse povo está lá? A Bíblia diz que por 400 anos estão experimentando uma vida de amargor. 400 anos estão vivendo uma vida de opressão, escravidão. 400 anos de muito choro e muito clamor. A Bíblia está nos orientando sobre tudo isso. Eles estão ali trabalhando um trabalho forçado, um trabalho escravo. Não são mais livres. Mas Deus é poderoso. Diga comigo, Deus é poderoso. Deus é poderoso, gente. Eu amo o versículo que eu li aqui nesse capítulo. E a gente vai até retornar a ele, porque se você fechou a Bíblia, a mídia bota aqui para mim daqui a pouco. Mas, gente, uma coisa que me deixa encantada em Deus é que nada passa despercebido por Ele. Ninguém passa despercebido por Deus. Ele sabe quem exatamente cada uma que é. Você de repente não me conhece, eu de repente não te conheço, mas eu quero te dizer, esse Deus que nós servimos é um Deus que sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça agora e quantos já caíram hoje. Entende? O nível do Deus que nós servimos, olha como Ele é tremendo. Ele é tão tremendo que a Bíblia diz, nos versículos que nós lemos, Deus então decide usar alguém como instrumento para ser um libertador. Por causa de 400 anos, Deus vendo, ouvindo e percebendo que eles estavam sofrendo, a Bíblia diz, Deus se levanta. Deus desce na terra e Deus levanta um instrumento dele para ser o libertador daquele povo. Vamos ler? Eu gosto de ler. Você precisa entender isso aqui. A mídia bota para mim, versículo de número 7. Versículo 7, mídia, por favor, do capítulo 3 de Êxodo. Diz assim, ó. E o Senhor disse, certamente vi a... Tá aqui não, gente? Tá, né? Peraí. O Senhor disse, tenho visto o seu, claramente a sua obra sobre o meu povo do Egito, e escutando o seu, por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento. Deus viu, Deus ouviu, e Deus conhece o sofrimento daquelas pessoas. Porque o que você não vê, o que você não ouve e o que você não percebe ou sente, Deus já está anos-luz na sua frente. Você está enxergando aqui 4 paredes, mas Deus está vendo além dessas 4 paredes. Deus está lá na sua casa, Deus está na sua rua, Deus está no meio da tua parentela, Deus está onde Ele quer, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, nós, seres humanos, somos limitados. Não vemos tudo, não ouvimos tudo e não sentimos tudo. Mas o Senhor vê. O Senhor escuta. O Senhor sente a dor do seu povo. Gente, eu não sei como é que você está aqui hoje. Eu nem sei como está a sua vida, como você está vivendo, ou como você decidiu viver, ou o que a partir de então você vai decidir fazer daqui para frente. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus sabe exatamente quem é você. E uma hora, ao ver o seu sofrimento, a sua dor, o seu choro, o seu clamor, a Bíblia diz que então Ele se levanta e desce para
quê, pastora? Para livrar, para socorrer, para salvar, para amar. É esse Deus que eu sirvo. Moisés, depois você lê a história de Moisés também, o porquê que ele não estava mais no Egito. Mas para não demorar aqui, Moisés já está em Midian. Moisés já tem a sua outra família, não mais a família de origem, pai, mãe, irmãos, parentela. Ele está num outro lugar, criou uma outra família, pois a gente leu aqui em Êxodo 3, versículo 1. E ele estava o quê? Apacentando as ovelhas de quem, gente? Seu sogro. Se é sogro, ele tinha uma esposa. Então ele tinha uma família, uma segunda família agora, a família dele original ali agora. A Bíblia diz que Moisés está trabalhando, amém, gente? E tá uma coisa que é comprovada na Bíblia várias vezes, em vários textos, em várias passagens. Deus sempre vai escolher quem está trabalhando, quem está ocupado. Quando você acha que você já está fazendo muito, Deus está dizendo, não, filha, ainda está pouco, vamos embora. Você pode, você consegue. Eu estou te chamando, eu estou te separando para isso aqui especificadamente. Deus está escolhendo alguém que está trabalhando, minha gente. Deus está escolhendo um homem que está vivendo a sua vida. Moisés está tranquilo. Moisés saiu do Egito fugido. Ele saiu da escravidão fugido. Ele não aguentou aquele sistema. Ele saiu de lá fugido e está vivendo a vida dele. Ele está tendo a vida dele de trabalhador. Ele trabalha, ele recebe. Ele tem os descansos dele de trabalhador. Moisés está vivendo a vida dele tranquilamente. Ele constituiu família. Ele tem responsabilidades. Ele cuida da sua família. Moisés está tranquilão. Moisés está à vontade. Como diz aí o dito popular, Moisés está de boaça. Boaça, não esquenta a cabeça dele com nada não, gente. A ovelha, ele faz assim com o cajado, ela vai para o caminho certo. Ele conduz as ovelhas no deserto, alimenta elas, traz elas de volta. Quando ele quer descansar, ele descansa. Quando ele quiser repousar, está na paz do Senhor. Está na paz, está na tranquilidade. É bom, né, gente? Fala a verdade. Uma vida tranquila, de boaça. Tô tranquilão. Tudo lindo, maravilhoso. Só que quando ele está no lugar, trabalhando, cuidando de ovelhas, Deus decide aparecer para ele. Moisés está longe do Egito. Moisés não está ouvindo o clamor de ninguém. Moisés não está vendo o choro de ninguém. A família de Moisés, a parentela de Moisés está no Egito como escravos. E Moisés está livre de boaça. Está tudo bem. Está tudo bem. Sabe por quê, irmãos? Nós fazemos como Moisés. Eu quero viver de boaça, pastora. Eu quero me preocupar com nada. Eu quero lidar com gente. Não. Eu prefiro lidar com animal. É isso que eu escuto, gente. Eu preciso lidar com bicho do que com pessoas. Você nunca ouviu isso? Só eu que ouço. Gente, a Bíblia vai nos mostrar que Moisés está lá, está benzão. Só que a gente se esquece que ele estava bem, mas a sua família não. Ele estava em paz e a sua família não. Ele estava tranquilo, mas a sua família não. Ele estava livre, mas a sua família não. E quando a gente não vê, não escuta e não percebe, a gente vive de boaça. Minha vida, minha casa, minhas coisas, minhas necessidades, minhas prioridades. E Moisés está dessa forma. Minhas situações. O que está lá, está lá. Não é problema meu. Eles são a minha família, mas eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu estou vivendo a minha vida. Só que
Deus me trouxe aqui hoje para dizer para mim e para você, para nós: saia do comodismo. Saia do comodismo. Saia do egoísmo. Saia. Em nome de Jesus, saia. Deus não te chamou para você estar aí, vivendo uma vida tranquilaça, de paz, vivendo o sobrenatural de Deus, provando das maravilhas do Senhor, enquanto o mundo inteiro está precisando do Senhor. Enquanto familiares seus estão precisando do Senhor. Enquanto pessoas estão do seu lado, morrendo. Saia do seu comodismo. Saia do seu egoísmo. E vamos arregaçar as mangas e tomar a posição que é nossa. Porque a minha parentela, pastora, o meu povo, os meus, que Deus use profetas para eles. Tô nem aí. Ah, pastor, olha, o meu vizinho, a minha rua, o meu conhecido. Isso é responsabilidade do pastor da igreja. Eu não tenho nada a ver com isso. Quando estão ouvindo? Ninguém foi embora não, né? Até em Deus a gente joga a responsabilidade. Já entreguei na mão do Senhor. Ah, Deus faz alguma coisa lá porque eu não dá para mim não. Nós jogamos a responsabilidade para outros, quando que Deus está dizendo: ei, você que está trabalhando mesmo, você que está aí vivendo a sua vida mesmo, é você que eu quero. É você que eu quero levantar para ser o libertador do meu povo. Gente, só recebe isso aqui quem é crente. Só recebe isso aqui quem é crente. Quem é cristão fervoroso. Deus está dizendo: eu vi, ouvi, estou percebendo, eu conheço as dores do meu povo. E o Senhor está dizendo para mim e para você aqui hoje: você não está ouvindo o que eu estou ouvindo. Você acha que você está ouvindo, você não está. Você não está percebendo como o mundo está, mas eu já percebi como está. O Senhor está dizendo para a gente. O Senhor está dizendo para nós aqui hoje: ei, você já notou como as coisas estão caminhando lá fora? Vocês já perceberam como as coisas estão estreitando a cada dia? Crente, cristão, você já notou que a pessoa que está do seu lado está sofrendo? Que o seu parente precisa de você? Que a sua rua precisa de você? Que o seu bairro precisa de você? Você já percebeu? E aí é lindo porque a Bíblia diz: agora, pois, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimiam. Venha agora, eu te enviarei a Faraó. Quando Jesus veio à terra, que ele foi embora, assuntos ao céu novamente, ele assumiu total responsabilidade, foi embora e disse: gente, então a partir de hoje, né, eu não estarei mais com vocês na terra. Mas olha, fiquem de boaça. Fiquem tranquilos, vivam a vida de vocês, prosperem bastante. Foi assim? A grande comissão foi essa? Deus convidou os seus discípulos e disse assim: olha, ganhe o mundo inteiro, ganha tudo que você puder, financeiramente, materialmente. Viva deleitosamente como se não houvesse o amanhã. Seja feliz, seja tranquilo. Eu te chamei para isso. Foi assim, gente? Jesus diz assim, ó: eu estou indo para o Pai, mas ide por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos.
Isso aqui não é... A gente está aqui num lugar que não é nosso. Por isso que nós estamos aí vivendo opressão, em cima de opressão, domínio em cima de domínio, em cima da gente. A raiva contra a igreja, contra o Senhor é tamanha. Porque nós estamos num lugar que não é nosso. Mas Deus está dizendo, eu plantei a minha igreja para estar na porta do inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Gente, Deus conta com você e comigo. Moisés está lá, ele percebe que há uma sarça no monte. Ela queima, está em fogo, chamas. E é claro que essa árvore teria que ser consumida, porque é um fogo. Consome rápido na madeira, na folha, principalmente se ela estiver seca. Mas aquela sarça era diferente, porque ali continha a presença do Deus Todo-Poderoso. E daquele lugar, daquele fenômeno, daquele momento em que Moisés se depara com a sarça, ao se inclinar para ver perfeitamente, ao curiosamente sentir, tem algo diferente ali. Então eu vou me aproximar para ver o que é aquilo ali. A partir dessa atitude, então o Senhor fala com Moisés. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar perto da sarça. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já viu ela em chamas, mas não está consumindo. Se em algum momento Deus chamou a sua atenção de alguma forma, dizendo: filho, filha, sou eu que estou aqui. E aí você precisa analisar e ver se você se comportou de um jeito que disse: amanhã eu vou. Agora não é momento. Eu ainda estou muito novo, muito nova. Não, deixa para outro dia. Eu não sei se você já se deparou com uma sarça. Ela se apresentou para você de forma extraordinária, em que você não tinha dúvida que tinha algo diferente ali. Eu não sei se você já se aproximou da sarça para ouvir sair o som da voz. Mas o Senhor está dizendo, se você ainda não teve esse momento em se sentir atraído pela sarça, atraído por esse momento, eu estou te convidando hoje, filho, hoje, para se aproximar da sarça em chamas, porque eu certamente falarei contigo. Dessa sarça sairá uma voz que te chamará pelo seu nome, porque Ele sabe qual é o seu nome. Ele te chama pelo seu nome. E o Senhor está nos convidando hoje aqui. Tem uma sarça ardente aqui nesse altar. E Ele está dizendo: aquele que se inclinar, então eu vou me virar para Ele. Que lindo, Senhor. Então eu vou falar com Ele. Então você vai me conhecer de perto, não só de ouvir falar. Não só ouvir essa pastora tão doida aí no púlpito, pulando para cima e para baixo, falando. Não. Você me conhecerá porque você se aproximou de mim. Quantas vezes o Senhor se aproxima de você e você diz: espera aí, Senhor, depois eu falo contigo. Mas filho, eu quero te livrar. Eu quero te tirar dessa situação. Não, eu vou me virar. Eu sou um adulto, eu sou independente. Eu consigo, não preciso. Só que o Senhor está dizendo: filho, eu quero te tirar do Egito. O seu lugar não é o Egito. O seu lugar é na terra prometida, na terra que manda leite e mel.
sai do Egito, vem pra cá. Não está vendo que você é escravo aí? Não está vendo que você não é livre, você está sendo enganado. E o Senhor está queimando nesse altar. Queimando nesse altar. E mesmo que você olhe para você e diga: eu não tenho condição de me aproximar, eu vou me queimar. Não dá, está queimando, então eu não vou chegar perto. Porque a gente tem esse sentido de que, porque a gente peca muito, porque a gente está fora, a gente desviou, a gente está vivendo do jeito que a gente quer, desagradando a palavra e o Senhor. Então eu acho que eu não posso me aproximar da sarça. A sarça não é para eu estar perto, eu tenho que ir para longe dela, porque senão ela vai me queimar. E deixa eu te dizer uma coisa: é bom que a sarça te queime, porque o fogo de Deus não é um fogo que consome, minha gente. É um fogo que só tira o que não presta, que só queima o que não presta. O que te causa o mal, é isso que o fogo queima. Ou seja, tudo aquilo que você acha que não consegue fazer para Deus, que não consegue estar com o Senhor porque você vive muito lá fora, Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho poder para arrancar do teu coração, da sua vida, qualquer tipo de desejo ilícito, qualquer tipo de situação diferente da minha.